a graça e a paz de Deus esteja com todos. Vamos a mais um estudo do Sermão do Monte, hoje com o tema solidariedade, jejum e oração. Mas antes de entrarmos no texto principal, vamos ao texto de abertura que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo de número 26, que diz assim: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. As obras não nos atribuem salvação, mas elas evidenciam uma fé verdadeira. Nossos atos praticados para o bem do próximo devem ser feitos sem esperança de recompensa humana. Devemos, como cristãos, entender que estamos a serviço de Cristo e somos totalmente dependentes dele. Vamos ao texto principal do estudo do Sermão do Monte de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 8 e do 16 ao 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. É comum o ser humano se exaltar pelas boas obras praticadas, julgando até a espiritualidade dos outros pelo que é feito, valorizando assim o exterior. Jesus agora vem questionando a validade de certos atos religiosos em público, onde se exalta boas ações que só Deus pode ver. Solidariedade, oração e jejum são atos que devem ser praticados intimamente entre você e Deus. Deus não se prende a formalidades e aparências, mas se importa com o que acontece no mais íntimo de cada pessoa. Ele valoriza nossa relação pessoal com Ele. O mais importante não é ter nossas obras reconhecidas e valorizadas pelos homens, mas, sobretudo, por Deus. Jesus incentiva seus discípulos a praticarem a solidariedade. Esta deve ser praticada pelo cristão, servindo sinceramente a quem precisa, sem esperar retorno e sem querer se promover ou ser visto por isso. É uma questão de amor ao próximo, e quando praticamos esse amor, estamos adorando a Deus. Na questão da oração, não pode ser um ato vazio, repetitivo, mas um ato sincero, pessoal, partindo do coração, assim como deve ser o jejum, algo agradável aos olhos do Senhor. Na sequência do Sermão do Monte, o Senhor aborda 3 temas que revelam uma conduta cristã que agrada a Deus. A maneira correta de praticar solidariedade, oração e jejum, sem valorizar aparências e formalidades e sem esperar reconhecimento humano, e sim o de Deus. Ser solidário é estar sempre pronto a ajudar o próximo. É uma característica de um verdadeiro cristão.
O Senhor deu atenção a isso ao condenar a maneira como os fariseus faziam, buscando reconhecimento humano. Dar esmolas não é simplesmente estender a mão com a moeda a quem lhe pede, mas é o símbolo da caridade nos relacionamentos humanos. Fica claro que ajudar o próximo como cristão não deve ser feito para obter aplausos aos quatro cantos, obter reconhecimento das pessoas, buscar ser visto como quem é interessado pela causa do necessitado. Ser solidário não é dar esperando receber algo em troca, conforme a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, do 30 ao 37, e Lucas 6, versículo 35. Este jamais imaginou receber algum reconhecimento do ferido à beira do caminho. Outra questão é que nos dias atuais se vê muita solidariedade nos meios políticos, onde candidatos ajudam as pessoas visando se eleger, sem ter nenhum interesse nas necessidades das pessoas. São como fariseus, querem a autoglorificação. O Senhor nos ensina que a solidariedade é um ato de adoração a Deus, e este sim recompensará a cada um. Após falar da caridade, o Senhor tratou da oração. A oração verdadeira é o canal de comunicação entre o ser humano e Deus. É quando falamos e ouvimos o Pai, dirigindo a Ele o nosso clamor. Conforme Jeremias 33, versículo 3, Ele nos responde. O Senhor condena a ação de orar como fariseu, tornando a oração um ato de orgulho religioso, querendo transparecer piedade, onde na verdade o coração está cheio de hipocrisia. Assim, certa vez, o Senhor chamou os fariseus de sepulcros caiados, conforme Mateus 23, 27, bonitos e limpos por fora, mas imundos por dentro. A oração verdadeira não segue um ritual, onde este é mais valorizado do que o conteúdo da oração em si. Conforme a tradição judaica, estes oravam 18 vezes ao dia em horários pré-determinados nas ruas, sinagogas ou praças, repetindo fórmulas que nada acrescentavam à espiritualidade. A oração verdadeira é algo pessoal entre seres humanos e Deus. Não há espaço para outro tipo de direcionamento. É entrar no aposento como Jesus ensinou. É devoção diária que deve ser levada a sério no íntimo de sua vida. Lembrando ainda que não é o tom de voz, linguagem perfeita, nem outros artifícios que definem a espiritualidade da oração. Ainda que seja sussurros, mas se estiver brotando de um coração sincero, tem mais valor que rituais formais. Conforme Samuel capítulo 1, versículos do 12 ao 18, e Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Na questão da oração, por fim, o Senhor nos fala das vãs repetições, nos ensinando a não cometer este erro de palavras repetidas, sem sentido e sem espontaneidade do coração. Por isso, o modelo da oração do Pai Nosso ensinado por Jesus no Sermão do Monte jamais deve ser interpretado como um ritual a ser meramente repetido em nossa prática devocional, mas sim para identificar os elementos de uma oração verdadeira onde agrada a Deus, conforme Mateus 6, do 9 ao 13. Para fechar a tríplice solidariedade, oração e jejum, agora falaremos do jejum. O Senhor quer de nós um relacionamento verdadeiro, sem necessidade de penitências. O jejum não é para autoglorificação, tentando se parecer mais espiritual do que os outros, conforme Salmos 101, versículo 5 e Salmos 138, versículo 6. Atitudes que revelam orgulho espiritual só tendem a tornar sem valor qualquer iniciativa para com Deus. Jejum é um ato de entrega pessoal para com Deus e não para enriquecer currículo de feitos admiráveis visando aplausos humanos. Quem jejua faz para Deus como parte do seu culto racional, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1, demonstrando entrega, adoração, quebrantamento, renúncia. O verdadeiro jejum leva o crente ao caminho da humildade e reconhecimento da dependência que se tem de Deus, conforme Atos 13, versículo 3.
Assim, concluímos que atos que restringem a aparência e não providos do coração não têm valor algum espiritual diante de Deus. Jesus não condena o ato da solidariedade, da oração e do jejum. O que o Senhor condena é a maneira de praticá-los sem a boa intenção, buscando apenas destaque e autoglorificação. Lembrem-se que homens julgam através do que conseguem ver, porém Deus julga através do mais íntimo do nosso coração. Glorificação vinda de homens é terrena, passageira, temporária e exalta a quem pratica a boa ação, mas Deus nos dá recompensa celestial e eterna. Quem dar esmolas, ora em público, se desconfigura ao jejuar, já recebeu sua recompensa, mas quem faz tudo isso nos princípios ensinados por Jesus, serão recompensados por Deus. Conforme Tiago 2,14, trata desse tema, as obras da fé, que sua mão esquerda não tome conhecimento dos atos da sua mão direita. Ajudar quem precisa sem interesse é um privilégio, é uma bênção de Deus sobre nossa vida. Feliz aquele que pode ajudar o próximo, feliz aquele que ora em agradecimento por tudo que Deus fez, feliz aquele que reconhece o quanto é frágil e dependente de Deus em tudo. Que Deus vos abençoe.